Com a palavra, o prefeito Fernando Cabral. Caro deputado Anselmo, senhor presidente Vital Guimarães, demais vereadores, vereadoras, público presente, deputado Tolentino, Marcelo, nosso grande aliado na universidade, bom dia a todos. Vou começar pela deixa, deputado, e agradecer a sua presença lá, que foi muito importante para assegurar a audiência e agora no acompanhamento dos possíveis desdobramentos a favor de Bom Despacho. Eu vou começar dizendo que eu conheço a Copasa desde o nascimento. A Copasa era uma empresa ainda nova e poucas cidades em Minas tinham boas fontes de água, bom tratamento de água e certamente nenhuma tinha tratamento de esgoto. Naquela ocasião, eu era estudante em Belo Horizonte e uma das formas de custear minha sobrevivência era como fotógrafo. Eu fazia fotografia para o Jornal do Brasil e para, de um modo geral, fotografia de freelancer para outros órgãos interessados. E naquela ocasião, eu fui contratado, fui terceirizado pela Copasa para visitar todos os municípios mineiros onde a Copasa tinha acabado de se instalar, ou estava se instalando, ou ia se instalar em breve. Então, tive a oportunidade de, ao longo de aproximadamente um ano, viajar pelo estado inteiro. Eu fui do sul ao norte, do leste ao oeste, passei por locais, cidades, vilas inacreditáveis. Tive experiências que eram verdadeiras aventuras, ver os locais em que a Copasa estava chegando naquela ocasião. Estive, inclusive, fazendo esse trabalho em Bom Despacho, na recém-construída estação de tratamento de água. E uma das coisas que me impressionavam era quão ruim era o abastecimento de água em Minas e quão ruim era a qualidade da água que se bebia. À medida que a Copasa chegava, a água se tornava um bem de alta potabilidade, de alta qualidade. E Bom Despacho é um exemplo. O vereador Vital lembrou aqui dos poços artesianos, mas nós tínhamos casos mais graves. Nós tínhamos a água dos Bertos, por exemplo, que era água bombeada diretamente na tubulação de Bom Despacho. O problema era tão sério que quando chovia, a água virava barro, literalmente. Literalmente, você abria a torneira e saía lama. Porque quando você recebia água de poço artesiano, ainda era uma água de qualidade razoável. A Copasa teve um efeito gigantesco nas cidades onde ela chegou. Primeiro, na saúde. Bom Despacho era uma cidade em que 100% da população tinha verminose. Hoje, Bom Despacho é uma cidade praticamente isenta de verminose, tirando alguns pontos que nós ainda temos problemas, como Engenho do Ribeiro, por exemplo. A mortandade de crianças por diarreia e doenças correlatas era assustadora. Hoje, Bom Despacho não tem mortalidade infantil vinculada a doenças transportadas pela água. Nós, às vezes, nos esquecemos disso, porque nós nos esquecemos de comparar o que era com o que é. E nós gostamos de comparar, porque é mais fácil, o que é com o que deveria ser. Mas eu acho que nós temos que ter a visão do que era antes, do que é agora e onde nós queremos chegar. Nós devemos falar do passado para entender o presente e propor o futuro. E nesse sentido, vou reforçar o que disse o vereador Vital Guimarães. Em Bom Despacho, nós não temos uma relação de adversário com a Copasa. Nós temos uma relação de proposição de parceria para resolver os muitos problemas que ainda existem. Trabalhar junto para que a Copasa volte a ter a capacidade resolutiva
que ela teve no início de sua existência. Ela resolveu muitos problemas. O investimento que se fez na Copasa foi um verdadeiro investimento na saúde. E à medida que nós avançamos na água tratada e avançamos na captação e tratamento de esgoto, eu ainda considero investimento na saúde. Por isso é tão importante cuidar desse assunto. Muito oportuna essa audiência, deputado e vereador Vital, demais vereadoras. Bom Despacho hoje tem 2 problemas que eu reputo graves, e mais uma série de pequenos problemas que não são tão graves, mas incomodam muito. Os problemas graves são o futuro da água. Nós estamos no limite, o rio Capivari está no limite, e nós só estamos vencendo a fase crítica de cada ano, nos últimos anos, mediante milagre. A cada ano, nós tivemos a sorte de a Copasa determinar o racionamento, ou até começar o racionamento, e naquela noite, naquela madrugada, naquela manhã, caiu um pé d'água e nos salvar do racionamento. Vivemos no limite. Um pouquinho de aumento na população, ou um pouquinho de diminuição da água do Capivari, e nós teremos problema sério. Estaremos entrando, vereador Vital, naquele seu temor de Pará de Minas, naquele sofrimento que Pará de Minas viveu. Então, esse é o primeiro problema grave, que a Copasa precisa ter uma solução, seja mediante poço artesiano, que eu não considero a solução ideal, mas numa emergência nós temos que cogitar dessa possibilidade, seja bombeando água do Lambari, seja bombeando água do São Francisco, ou seja realizando o sonho do vereador Anderson do Gás, fazendo uma barragem, se é que isso é possível ser feito em Bom Despacho. Mas nós temos que pensar numa solução, e temos que pensar na solução rapidamente. O segundo problema, também já mencionado aqui, é que embora nós tenhamos 2 estações de tratamento de esgoto, uma está em pleno funcionamento, está tratando 100% do esgoto daquela região da cidade, daquela vertente, daquele divisor de águas, a outra ainda deixa a desejar, porque toda coleta de água, toda a bacia do córrego da areia, hoje, está sendo jogada in natura no rio Picão. Esse esgoto se soma ao esgoto do Engenho do Ribeiro hoje, e vai fazer aquilo que todos nós ainda estamos fazendo no Brasil inteiro, embora muitos não saibam disso. Lá em Martim Campos, eles vão tratar a água do nosso esgoto, para beber. Muita gente tem revolta quando fala assim, nós precisamos tratar o esgoto para torná-lo potável, tá certo? A Copasa deveria ser um ciclo fechado. O esgoto que sai, ele é recapturado, tratado e devolvido para nosso consumo. Esse é o ideal de qualquer lugar do mundo, e nas cidades avançadas, nos estados avançados, nos países avançados, as empresas que coletam esgoto, elas são obrigadas a jogar o esgoto acima do ponto de coleta da água. Porque se você tem a coleta da água a jusante e o esgoto, o lançamento do esgoto a montante, a empresa fica obrigada a tratar o esgoto 100%. E nós precisamos de trazer essa tecnologia para o Brasil, e essa compreensão e esse entendimento para o Brasil. Então, o primeiro problema é a falta de água, nós estamos no limite. O segundo problema é levar o tratamento de esgoto para 100% de todo o esgoto de Bom Despacho, e que isso seja estendido para todas as cidades, para que nenhuma tome esgoto da outra. Agora, os problemas menores são até aqueles que incomodam mais no dia a dia, viu, deputado Tolentino? A população fica mais incomodada no dia a dia, porque ela não vê, por exemplo, a gravidade da ameaça da falta de água. Ela vê a falta de água, mas só na ameaça ela não vê. Nós é que temos responsabilidade de ver. Mas, por exemplo, quando a Copasa arrebenta um asfalto que acabou de ser feito e deixa aberto ali na poeira durante semanas e meses, isso é revoltante. A população sente isso e se revolta, e é um problema fácil de resolver. Fácil de resolver, porque a Copasa tem empresas terceirizadas para fazer isso, paga e paga bem, e não há motivo para se tolerar esse tipo de falha, esse tipo de deficiência.
A Copasa tem que exigir dos seus terceirizados que faça a recuperação imediatamente e que seja de boa qualidade, o que não está acontecendo em Bom Despacho. É um problema menor, mas é extremamente incômodo. Tinha um outro problema que a Copasa me assegurou antes de ontem, que foi resolvido, nós vamos aguardar para ver se foi resolvido, que era o problema daquela má colocação da estação de tratamento na região norte da cidade, no córrego da Chácara. A estação ficou muito dentro da cidade e o mau cheiro estava incomodando terrivelmente. A Copasa me assegurou que mudou o tratamento lá, mudou a forma de trabalhar e que o problema não vai mais acontecer. Então, nós vamos observar para ver se realmente foi solucionado. E o outro problema que não tem um número muito grande em Bom Despacho de residências que não tenham água ou coleta de esgoto, nós estamos aproximando, deputado, uma das poucas cidades no Brasil que está se aproximando de 100% de água tratada no perímetro urbano e quase 100% de coleta de esgoto. Mas aquelas regiões, aquelas casas, aquelas residências, uma aqui, duas ali, três acolá, que ainda não tem esgoto, ainda não tem água, elas sofrem enormemente porque a Copasa é lenta nisso, ela demora a chegar com a água e muitas vezes traz esse ônus para o município, que tem que entrar com máquina, tem que entrar com mão de obra, para ajudar a chegar nesses pontos. E a Copasa tem que chegar a 100%. É obrigação dela. Eu digo mais, é a fonte de receita dela. Se ela não cuida da sua fonte de receita, ela vai cuidar de quê? Para ganhar mais dinheiro, ela tem que levar a água, ela tem que levar o esgoto e ela tem que tratar o esgoto. Então, eu entendo que isso aí é até um problema, uma falha de negócio da Copasa. O caso do Engenho do Ribeiro também está encaminhado para solucionar. Nós assinamos o ano passado, em meados do ano passado, um contrato com a Copasa, estendendo o fornecimento, o tratamento de esgoto, e o primeiro passo lá é refazer as estações de tratamento de esgoto que não estavam funcionando, e a Prefeitura não tem competência e não tem recurso para fazer isso. A Copasa assumiu os compromissos e também nos garantiu que já está superada a fase da licitação e que em breve vai recuperar a estação totalmente e melhorar a rede de esgoto. Portanto, em breve a água que cairá de novo, o esgoto que cairá de novo no Picão será um esgoto tratado, diminuindo o incômodo para todo morador do Engenho do Ribeiro, todo fazendeiro e, claro, quem mora a jusante do engenho e tem que se haver com a água do engenho que coleta o nosso esgoto. Então, são, em linhas gerais, esses problemas, os dois grandes e os menores, que nós temos que tratar aqui, e tenho certeza que com essa nossa atitude de não confrontação, mas de busca de solução, busca de parceria, busca de trabalho conjunto, nós temos certeza que Bom Despacho, que já é destaque nacional em fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, temos que enfatizar isso sempre, Bom Despacho é modelo nisso, mas esses pequenos problemas e os grandes têm que ser solucionados. Em breve nós temos certeza que com a participação da Assembleia Legislativa, representado por Vossa Excelência aqui, deputado Anselmo, também por Vossa Excelência, deputado Tolentino, nós vamos conseguir avançar mais ainda. É muito caro, muito difícil tirar a Copasa do município, e realmente é difícil. É muito caro, muito difícil tirar a Copasa do município, e realmente é difícil. E para falar a verdade, a maior parte dos municípios que tentou, ou não conseguiu, porque não conseguiu administrativamente, ou porque não conseguiu na justiça. Porque tem um ônus financeiro elevado. A história que o deputado contou é o que são fatos, né? O município de Bom Despacho precisaria talvez de 30, 40 milhões para indenizar a Copasa. E é claro que ela vai na justiça até as últimas consequências, tá certo? Então, isso aí representa 1/3 do orçamento bruto do município. Como é que se pode falar numa coisa dessa, né? Seria irresponsabilidade. E gostaria sempre de propor a todos nós, que nós tiremos o nosso discurso do passado, de quem foi a culpa, quem deixou de fazer e quem fez, e passemos o nosso discurso para o futuro. Vamos resolver. Como vamos resolver? Vamos dar as mãos, vamos realizar, porque nós realizamos no presente e no futuro. O passado é passado, ele morreu. Porque hoje nós realmente não podemos mais tolerar nem a falta de água de altíssima qualidade na torneira e nem o tratamento do esgoto,
porque hoje nós realmente não podemos mais tolerar nem a falta de água de altíssima qualidade na torneira e nem o tratamento do esgoto, para que ele saia do tratamento como se fosse água própria para o consumo. É isso que o mundo está fazendo, é isso que Minas precisa de fazer e é isso que Bom Despacho fará. Muito obrigado a todos, obrigado, deputado, obrigado, João, e vamos caminhar para frente, vamos solucionar os problemas, tenho fé que a Copasa vai fazer a sua parte e nós faremos a nossa. Muito obrigado. A palavra, presidente desta casa, vereador Vital. Para a turma que está com fome aí, o Fernando vai pagar o almoço, viu? Para a turma que está com fome aí, o Fernando vai pagar o almoço, viu? Gostaria de agradecer realmente mais uma vez a presença de todos, e em especial o secretariado do prefeito. Olhando o secretariado, a gente sabe por que está dando certo, né? É uma equipe coesa e que tem se desdobrado. O prefeito é muito cobrador, sabe, meu deputado? E a turma realmente tem se desdobrado e as coisas estão acontecendo em Bom Despacho, né? Eu realmente não acredito em nenhuma resolução de nada se não for pelo entendimento. Eu sou um político que realmente ainda acredita, né, que seja assim que tem que ser resolvido. Ao longo da espera por essa audiência, alguém falou, não adianta conversar com a Copasa, não, já conversou em outros locais, não resolveu. É claro que adianta, não é? Nós estamos aqui bem representados, até porque somos bem servidos no que se faz, dentro da possibilidade dos representantes da Copasa, é prestado um bom serviço. A gente sabe que realmente o que está faltando é a política de governo. É uma política, é uma coisa mais da direção mesmo da Copasa. Então, acho que esse é o momento para que se discuta, para que a gente recorra, né, a vocês, que são os nossos representantes, que têm mais acesso ao governo para estar levando as demandas. Então, eu realmente acredito que você tem sempre falado, daqui a 4 anos, eu quero dizer, eu fui vereador no mandato que nós resolvemos várias pendências com a Copasa, assim como nós vamos ser vereadores de muita coisa boa que está acontecendo em Bom Despacho, sabe, deputado? E nisso nós temos que parabenizar o prefeito pelo trabalho que está fazendo, em prol realmente da cidade, né? Não está se fazendo nada pensando simplesmente no umbigo, está se fazendo pela comunidade, e eu quero ser o vereador que passou por essa administração nessa época, né? Nós resolvemos uma pendência séria lá, da falta da água, do problema do esgoto, né? Como outras mais que estão acontecendo. Porque eu sinto Bom Despacho num momento excelente, nós estamos aí para virar realmente a página da nossa história, né? E é só com entendimento, só com a participação de todos, principalmente da comunidade, com entendimento aqui nessa casa, né? Respeitando, sem nenhuma submissão, mas respeitando os poderes. Eu acho que, se Deus quiser, Bom Despacho tem jeito, assim como esse Estado tem que ter jeito e esse país tem que ter jeito, né? Agradeço muito a sua presença aqui, presidindo essa audiência. O senhor, como, né, vice-presidente da Comissão de Obras, nos honra muito, e agradecer também pelas suas intervenções, né, em prol de Bom Despacho, assim como pelas intervenções do deputado Tolentino, e dizer que é o seguinte, nós precisamos muito de vocês, enquanto nós não temos o nosso deputado. Então, que você seja o nosso deputado realmente, e que nos represente, que ajude a canalizar aí as coisas para nós. Seja uma emenda de 100 mil reais, né? Uma emenda parlamentar que seja de 100 mil reais, que seja de R$1 milhão, mas realmente existe uma dependência muito grande
dos deputados no apoio, né, aí às nossas causas. Muito obrigado.